Bom, aqui tá o meu moletom, ele é daqueles mais fininhos, né? Tem gente que chama de moletinho. Eu vou precisar de um shorts que me sirva confortavelmente e uma blusinha. Então, eu vou começar marcando o short, a parte de baixo do meu macaquinho. E a única diferença é que eu vou deixar 3 dedos mais comprido. Geralmente eu uso giz para tecido, que é o mais indicado. Então, mas aqui, só para vocês visualizarem, eu vou usar lápis. Mas só porque é para uso próprio mesmo, para vocês visualizarem no vídeo. Mas nunca façam isso, principalmente se vocês forem fazer para fora. E agora na parte de trás também dobrei no meio, bem certinho pelo gancho, e marco do mesmo jeito que eu marquei a frente. Bom, o short tá marcadinho, tanto a parte da frente como a parte de trás. Vou dobrar a minha camisetinha e é assim, como ela é mais compridinha, eu vou dobrar no meio até ali a altura da cava, mais ou menos. Eu vou começar marcando primeiro a parte de trás, por isso eu encostei bem na dobra do tecido. E aqui eu vou fazer aquela manguinha que vocês gostam, que é a manguinha direto, que vai direto, não precisa de recorte nem nada. Então, você deixa 3 dedinhos também ali, embaixo da cava. E depois faz todo o contorno. Aquela manguinha bem prática, como se fosse manga morcego, né? Só que bem mais delicada. E agora vamos para a parte da frente, que no caso desse macaquinho, como a abertura dele é na frente, ali você não vai fazer rente à dobra do tecido. Você vai deixar uma margem de mais ou menos 2 centímetros e depois fazer todo o contorno que nem você fez na parte de trás, com a mesma curvatura na cava, inclusive. Agora é só você cortar deixando a margem de costura necessária. Desse jeitinho aqui, depois com a sobra de moletinho que sobrou, eu vou cortar a tira. Inicialmente eu cortei 2 tiras, porque eu ia fazer essa parte do detalhe com acabamento duplo, mas depois eu acabei usando só uma. Mas de qualquer forma, é bom você cortar. Agora você abre o seu short, ó, a parte de trás aberta, a parte da frente, você encaixa desse jeito aqui, posiciona bem. Vai começar costurando as laterais. E a parte de cima da blusa, a mesma coisa. As laterais e lá em cima. Bom, agora que essas partes estão costuradas, abre desse jeito, que é para poder costurar a parte principal ali do short, do gancho. Então, você costura a parte de trás inteiro e na frente só um pedaço, deixa o suficiente para colocar o zíper depois. E já aproveita e passa o acabamento, no meu caso eu passei overlock, mas se você tiver só a reta, pode ser o zigue-zague da reta. Vem, pega a faixa que você cortou, também já com acabamento, e posiciona desse jeito aqui na parte da blusa. Aqui eu tinha cortado uma medida maior, que é para ver direitinho quanto ia precisar, e aí depois você corta o excesso. Esse aqui é um pedaço de elástico, daquele mais grossinho. Você vai medir pelo teu short o quanto você vai precisar. Que o short a gente cortou mais certinho de acordo com o seu short que você usou de modelo. Já a blusinha você deixou mais larga de acordo com a blusa também que você usou de molde. Daí com o seu elástico mais grosso, esse aqui tem mais ou menos 3 centímetros de largura, tá? Você costura na faixa de acabamento da cintura mesmo. Depois você vem e encaixa o short, começando sempre pelas costuras das laterais. Que é para garantir que o encaixe fique bem certinho. Depois você distribui o meio e as pontas. Eu sempre faço essa distribuição assim, pelas extremidades e todas as partes que precisam ser encaixadas. E aí o resto a gente distribui direitinho com o tecido que fica para dentro.
Depois é só passar a costura que essa parte já está pronta. Aqui eu coloquei esse zíper tratorado. Ele é de 60 centímetros, tá? Então, eu coloquei ele bem lá embaixo, naquela margem de costura que a gente deixou, suficiente para isso. Posiciona bem direitinho. Depois, com o calcador para zíper, você costura, prende ele direitinho. Como vocês viram, eu deixei para fechar a parte de baixo por último. Tem gente que prefere fazer o contrário, prende essa parte primeiro para depois fazer o gancho. Geralmente eu prefiro desse jeito, mas ambos dão certo. Aqui na bainha, eu simplesmente vou dobrar 2 vezes e passar uma costurinha em cada uma das partes, cada uma das extremidades. E na manguinha a mesma coisa. Passa a costurinha aqui nas extremidades. Desse jeito. E na gola a mesma coisa, você pode colocar um revel, um viés, ou fazer desse jeito dobradinho aqui, o que for mais prático para você. Se você tiver mais praticidade ainda com costura, mais prática ainda com costura, você pode fazer ele todo forrado e já ficou desse jeitinho, e aí a parte de customização fica a critério de cada um. Bom, esse aqui é o meu macaquinho curto, como vocês estão vendo. Eu vou começar com desmanchador de costura, eu vou começar soltando toda a costura aqui da cintura. Desmanchei todo, deixei o zíper ali por enquanto, e agora eu venho e desmancho o zíper com todo cuidado para não estragar, já que a costura dele é bem rente ao centro, ao carrinho do zíper. Agora eu vou pegar o tecido de minha preferência, que tem 1,20 m, dobrei ele, o short bem direitinho ali na parte da frente e vou riscar, contornando ele todinho. E vou alongar o quanto eu desejar para minha perna. Ou você pode medir com a fita métrica a sua perna mesmo, ou você pode pegar uma calça sua que você goste do comprimento, vê direitinho quanto ela tem, compara e alonga o mesmo tanto. E agora eu dobro a parte de trás e risco do mesmo jeito. Por conta do encaixe, geralmente a gente faz assim, ó, uma para um lado e outro para o outro, que aí dá o encaixe perfeito. Daí é só você cortar deixando um dedinho de margem de costura em cada uma das partes. Aqui, na parte de trás da cintura, eu deixei 2 centímetros a mais na largura, que é para poder compensar fazendo a pence. Então, eu marco o meio, venho com o esquadro aqui, risco e ligo a pence de 1 centímetro no centro. Que é só para dar um caimento melhor na parte de trás, para não ficar muito reto. Eu uso papel carbono para tecido branco, venho com a minha carretilha e risco toda essa marcação para o outro lado. Se você não tiver papel carbono, é só você ter o controle em relação a essa medida na hora de fazer a junção e passar a costura bem certinha na máquina. O papel carbono serve como guia na hora de você juntar as partes e passar a costura. Aqui agora eu abri, ó, a parte de trás e parte da frente. Costurei as pences. Coloco a parte da frente em cima. Vou costurar, vou unir as laterais e o centro, a parte de dentro da calça. Desse jeitinho aqui. Daí agora eu vou passar overlock, mas se você não tiver, mas tiver máquina reta, você pode passar o zigue-zague da máquina reta.
Vou abrir aqui o gancho e posicionar. Ó, posiciona o gancho, centro com o centro, que é para bater a costura certinho. Prende toda a frente. Aqui eu vou passar a costura em toda a frente e na parte de trás eu vou costurar só até onde começa o zíper. Você pode medir no teu short ou até mesmo no teu zíper o quanto você precisa deixar de abertura. No meu caso eu deixei mais ou menos 12 centímetros. Passei a costura, deixei ela aberta já com o acabamento também da overlock. Parte da calça tá prontinha. É só você pegar agora a blusa do seu macaquinho, que agora virou macacão, e une ali na cintura, começando sempre pela cintura para bater a costura e ficar a distribuição correta. Começando sempre pela lateral. Aqui você vai até o final, já que você soltou o zíper um pouquinho a mais ali, né? O ideal é você soltar o zíper um pouquinho a mais na blusa, que é pra você poder pegar a ponta do tecido, assim, do jeito que eu tô fazendo, prende na calça. Passa a costura e já dá o acabamento de sua preferência também. No meu caso, foi a overlock também. Agora você vem com o zíper, a parte que ficou solta, e encaixa aqui, reposiciona aqui e faz aquela costura. Esse aqui é o zíper invisível. Aqui no canal tem vídeo, inclusive, mostrando como que eu prendo zíper invisível. Daí é só terminar de prender, recolocando. E tá prontinho nosso macacão. Na bainha, você pode fazer de sua preferência também. Ou só passar overlock, acabamento, ou fazer aquela bainha simples.